Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição do Transformação Digital CBN Campinas. No programa de hoje vamos falar sobre o Web Summit, evento que acabou de acontecer em Lisboa, em Portugal, e contou com a participação de milhares de entusiastas e profissionais ligados à inovação e tecnologia de todo o mundo. Quem vai trazer um pouco desse ambiente para a gente é o Maurício Bueno, sócio fundador da WIMI, um hub de inovação e empreendedorismo, e o Eduardo Daolio, sócio da Dendrits, uma startup paulista focada em oferecer a pessoas e empresas tecnologia e dados para melhor tomada de decisão. Bom, vou começar aqui com o Maurício. Maurício, me conta um pouquinho o que é o Web Summit. O Web Summit, Samuel, ele talvez seja uma das maiores conferências de inovação e tecnologia do mundo, né? Ele acontece em Lisboa, foi na semana passada, e ele reuniu pessoas e empresas, entidades e organizações não governamentais do mundo inteiro. Talvez eu acho que a localização geográfica de Lisboa facilite isso, meio central, mas você via pessoa do mundo inteiro. Então, África, Ásia, América Latina, América do Norte, Europa, fantástico, né? Então foram 3 dias de evento, cerca de 70 mil participantes, e o conteúdo do evento, que vai de palestras, painéis, workshops, ele aconteceu em mais de 20 palcos diferentes, assim, com temas que vão desde os robôs da Boston Dynamics até os avanços na saúde da mulher, por exemplo, e até falando sobre mulheres, eu acho que eu nunca tinha visto assim nos outros eventos e foi incrível ver isso. Quase 50% dos participantes do evento eram mulheres e muitas mulheres nos palcos principais, então a diversidade que é fundamental para o tema de inovação, né? Eu acho que o Web Summit conseguiu atender isso também. Para vocês terem uma ideia, eu devo ter participado ao longo dos 3 dias e uma noite do evento, provavelmente aí entre 50 painéis, talks e workshops, e isso não representa nem 5% do conteúdo total do evento, né? Então o legal é assim, cada participante consegue montar a sua trilha, né? Então o conteúdo ia desde conteúdos específicos para startups ou inovação corporativa, saúde, tecnologia, hardware, então muito diverso para você conseguir montar a trilha que você quisesse. Eu acredito que a importância principal de não só do Web Summit, como outros eventos como esse, né? A gente mesmo já teve junto no SXSW, por exemplo. O ano passado eu tive a oportunidade de ir para Hong Kong no Rise. Eu acho que esses eventos, eles têm um papel de não só disseminar informação, ampliar a colaboração entre os diferentes atores do ecossistema, as diferentes regiões, mas principalmente discutir, né, os efeitos, as causas, as consequências do uso da tecnologia e de todas as transformações sociais que nós estamos vivendo. Então, para poder discutir e avançar sobre esse tema, eu acho que ele precisa estar claro para todo mundo, né? Então, na medida do possível, eu acho que a gente tem uma amostra interessante nesses eventos para discutir esse tema e para que ele seja disseminado para outras partes do mundo. Particularmente para a cidade de Lisboa, eu acredito que para as regiões que sediam esse tipo de evento, tem um potencial gigante de avanço no ecossistema local, porque você atrai atenção não só de empreendedores, de outras empresas, de investidores. Então, eventos como esse, além de quanto ele colabora para os participantes, ele tem um papel fundamental para os ecossistemas locais, assim. Então, Lisboa e Portugal está evoluindo muito nesse contexto digital, né, com uma região mais adaptada e com uma maior capacidade de atração para isso. E você vê isso acontecendo em outras regiões, como Austin, pelo SXSW, então é bastante relevante também localmente. Legal, Maurício, mas me conta o que você achou de mais bacana. A gente até teve a oportunidade, como você colocou, de estar junto em alguns eventos, mas o que tem de diferente, o que você percebeu de diferente no Web Summit em relação aos outros eventos e principalmente o que você entende como, enfim, ponto de atenção para a gente sobre a ótica da transformação digital, ou seja, o que a tecnologia está nos pautando daqui para frente como forma de transformação das nossas realidades. Samuel, eu acho que o mais interessante que eu vi no Web Summit
acho que foi uma diferença com relação aos outros eventos e aos temas que vem sendo abordado tanto no Brasil quanto no mundo. Nos últimos anos, nos eventos que eu tive a oportunidade de acompanhar, as discussões elas estavam muito centralizadas na tecnologia, né? E quando a gente pensa em termos de transformação digital é menos sobre tecnologia e muito mais sobre uma mudança de comportamento, uma mudança econômica e social da humanidade mesmo, né? Então a gente muda aí o vetor tecnológico, que é a tecnologia de informação, mas o ponto principal é a mudança de comportamento, as mudanças sociais dentro desse contexto. E o Web Summit trouxe isso de uma forma muito, muito consistente. Talvez porque a gente já tenha atingido um nível de desenvolvimento tecnológico que a gente fala, beleza, entendemos a tecnologia, mas vamos discutir os impactos e como que isso vai mudar e transformar a sociedade. E aí eu acredito que a abertura com o Snowden, né, deu um tom muito forte na discussão da coleta e proteção dos dados das pessoas. E a Catherine Marr, que é a CEO do Wikipedia, ela trouxe, eu acho que ela conseguiu trazer uma figura importante para a discussão. Então ela falou muito assim, olha, tudo isso que está acontecendo com a tecnologia muda o que a gente conhece, né? Muda o que a gente acreditava como verdade. Essa mudança traz um medo, né? Então a gente passa a desconfiar das coisas, desconfiar das pessoas, e essa falta de confiança, ela de fato pode ser uma ameaça, que a partir do momento que não há confiança, não tem cooperação, não há colaboração para a gente atacar os problemas problemas e os desafios, né? Então isso pode desestabilizar a sociedade, futuro e ambiente. Então como é que a gente usa a tecnologia e os avanços que a gente conquistou até agora para continuar avançando e não perder isso, né? E eu destacaria 3 pontos que me chamaram a atenção no Web Summit, dessa discussão. Um, de fato, é toda a ética e a moral em torno da coleta e proteção desses dados. Eu acho que isso a gente vai acompanhar esse ano, no 2020, muitas discussões sobre isso. O segundo ponto que apareceu bastante e com muito destaque foi o tema das mudanças climáticas. Então, o quão é urgente a gente colocar isso na mesa e começar a pensar nos produtos que a gente desenvolve, na tecnologia, como é que a gente pode usar isso em prol para evitar as mudanças climáticas ou amenizar isso, de que forma o que a gente desenvolve impacta menos nisso também. Então, acho que é um tema importante para a gente, e o Web Summit colocou isso de uma forma bem forte esse ano. E o terceiro ponto foi uma discussão que eu também não tinha visto, muito sobre o quão concentradora é a tecnologia, né? Se você parar para pensar, são poucas empresas, poucas regiões no mundo com capacidade, e a tendência é de concentração. Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente pode trabalhar isso para garantir um nível de oportunidade, eu acho que é difícil ser igual, mas pelo menos algum nível de oportunidade para todo mundo. Então, eu acho que esses 3 temas aí, eu acho que foram diferentes e de tudo que eu já acompanhei, assim, nos outros eventos. Eu acho que vale a pena a gente ficar atento, que eu acho que isso vai direcionar bastante as discussões em torno dessa era digital no ano que vem. Legal. Existe uma percepção de que tecnologia e inovação é uma coisa focada em grandes mercados, para grandes corporações. Você entende, e até por conta da sua percepção do evento, que esse tema, essa agenda de inovação e tecnologia já chega para a pequena corporação, né, para o pequeno empresário, para esse microcosmo, digamos assim? Legal a sua pergunta. Eu acredito que é importante falar primeiro, inovação na concepção da palavra tem a ver com mudança que gera valor, né? Então, isso deveria... na verdade, não tem menos a ver com o tamanho da organização e muito mais se ela está disposta a gerar valor para os usuários, para os colaboradores e para os fornecedores e os outros stakeholders, né? Mas o que eu acho que é importante destacar que nesse contexto da transformação digital, eu acho que tem oportunidade para todos, só que é muito importante a gente entender que as empresas dentro desse contexto não é só uma questão de colocar tecnologia ou ter a tecnologia no centro, isso é importante, é fundamental, mas a gente precisa, os empresários, pequenos ou grandes, e os executivos e as executivas, é importante que a gente entenda
que transformação digital é uma mudança do modelo mental. A sociedade mudou, as pessoas se transformaram, a nossa forma de se relacionar mudou, e isso tem impacto significativo na forma com que a gente gera valor dentro do nosso negócio e para fora do nosso negócio, e principalmente no jeito que a gente faz a gestão desse negócio. Então, acho que é importante estar atento de quais foram as transformações sociais, o que está acontecendo e quais são os modelos ou as práticas, ou o que faz sentido essas empresas, grandes ou pequenas, colocarem no seu negócio na direção de continuarem relevantes dentro desse novo contexto, que nem é tão novo assim, mas tem muita empresa ainda tentando se adaptar nesse novo contexto. E o segundo ponto a destacar, que eu acho que é importante, tem a ver com a participação de empresas de diversos tamanhos, nunca antes foi tão importante a gente ter um ecossistema. O que significa isso? Empresas, fornecedores, empreendedores. Então, nunca foi tão importante que a gente trabalhe de uma forma colaborativa na direção de gerar valor. Não dá para fazer sozinho, né? A gente tem problemas complexos o suficiente e a gente vai ter muitos desafios aí, como sociedade, pela frente, e não dá para a gente achar que a gente vai concentrar todo esse conhecimento e resolver tudo sozinho, até porque com o mundo mudando rápido e com tantas mudanças, o que a gente tem que ficar bom mesmo é aprender a aprender, né? E isso tem a ver com colaborar, com cooperar, com estar aberto e disposto a experimentar, errar se for preciso. Então eu acho que é importante, não importa o tamanho, eu acho que é importante a gente entender que dentro desse novo contexto, as empresas, para prosperarem, elas precisam de um modelo mental diferente, práticas diferentes, e principalmente entender que não dá para fazer sozinho. O ecossistema e a colaboração é fundamental. Bacana. Agora eu quero perguntar para o Eduardo Daolio, sócio fundador da Dendrits, primeiro, o que é a Dendrits, que é essa startup que está concentrada em olhar para a questão da inteligência artificial, e como é que foi participar, né, lá do Web Summit, qual que foi a sua impressão, do que você achou de diferente lá. Mas antes me conta um pouquinho sobre a Dendrits. O que é a Dendrits e qual que é a tua área de atuação especificamente aí na startup? Bom dia, Samuel. Bom dia aos ouvintes da CBN. O Dendrits, ele nasceu para ajudar analistas, consultores, empresas que dependem prioritariamente de informação para tomar decisão. É fato que nos dias de hoje um movimento equivocado numa empresa pode arruinar anos de investimento, né? Hoje a dificuldade maior desses profissionais é encontrar, baixar e transformar essa infinidade de dados em algo mais tangível, para que ele possa, a partir dali, tomar uma decisão. Essa etapa leva, em média, 80% do tempo das pessoas e sobra 20% para você trabalhar o dado, criar um gráfico, tomar uma decisão a partir daquilo. É esse percentual que a gente quer inverter. Então a gente reúne numa plataforma dado financeiro, dado econômico e dado alternativo. Por exemplo, dado financeiro, tudo que é relativo a uma empresa, como demonstrativo financeiro, informação não estruturada, por exemplo, fato relevante, release de resultado. Nós temos os dados econômicos, que são prioritariamente dados de governo, como PIB, IBGE, dados da dívida, por exemplo. E uma coisa bem interessante são os dados alternativos, que são dados, por exemplo, referente à agricultura, dados da saúde, dados de transporte, aviação. Um bom exemplo, por exemplo, de dados, como os dados alternativos podem te ajudar. Por exemplo, a Johnson comprou uma empresa, na época que era Actelion, por 30 milhões. Se eu não me engano, foi o maior acordo, né, da história da Johnson. E alguns fundos de investimento tiveram uns bons retornos com essa compra, porque eles preveram essa aquisição monitorando o movimento, uma movimentação atípica, né, de jato executivo da Johnson, saindo da Johnson para as proximidades ali da Basileia, na Suíça, que é onde ficava a sede da Actelion. Resumidamente, a gente coleta e estabiliza esses dados, deixa à disposição do usuário, ele pode criar a conta dele, ter um inventário dos dados, ser notificado por isso, enfim. É essa área que a gente está ajudando a otimizar a vida desse tomador de decisão. Sobre o Web Summit, é um evento bem interessante, é o segundo ano que eu participo. Ele atende prioritariamente os 3 momentos principais de uma startup, né? A parte do lançamento, né? Quando você lança e ainda não tem investimento, startups já investidas e as startups que estão
já em momento de escala, né? Estão em crescimento. Para a empresa B2B como o Dendrites, o que mais trouxe uma melhor experiência estava mais relacionado à questão do aprendizado, né? Você tem muitas conferências, muitos nomes importantes falando, as oportunidades de acesso que você tem a investidores, roundtables, enfim, para entender de outros big players, como eles estão utilizando tecnologia, informação, como eles estão se comunicando, e a troca que as startups têm nesse momento, que também é o nosso. Um ponto interessante do Web Summit é que ele concentra mais startups da Europa para o leste, ou seja, russos, indianos, japoneses, egípcios, enfim, tem N nações lá participando. E uma coisa interessante é que americanos não têm tanta participação no evento, é um pouco difícil ver startups americanas lá, não sei se por conta do South by Southwest, enfim. O evento ele traz também umas coisas muito na linha, muito Black Mirror, sabe? Aqueles cães robôs humanoides, né, da Boston Dynamics. É interessante até dar uma olhada. Bacana, Edu, mas me diz um pouquinho sobre a questão da inteligência artificial. Quero voltar para esse tema. Como é que você percebe a presença de ações ou da inteligência artificial na vida das pessoas? Isso já é uma realidade? Isso ainda é, como você colocou, ainda é muito Black Mirror, está muito numa esfera mais, digamos, pirotécnica do que real. Como é que você percebe a inteligência artificial no dia a dia das pessoas? Olha, Samuel, pode parecer que não, mas a maioria das pessoas nem percebe que a inteligência artificial já está entre a gente, né? E está nos mais variados serviços que a gente consome no dia a dia. Desde propaganda, né? Que sempre parece que, muito entre aspas, né? Eles adivinharam o que a gente estava precisando naquele momento. Até geladeiras inteligentes, né? Que distinguem, por exemplo, se você precisa comprar mais ovos ou não, enfim. No nosso mercado, que é o de dados, a inteligência artificial e o machine learning eles estão muito relacionados ao processamento de massa de dados, né? A gente está falando de bilhões de linhas. A repetição dessas rotinas, o cruzamento disso tudo, a identificação de padrão, né, que seria humanamente impossível, hoje é de fato viável, não só por conta de aumento de capacidade de processamento de máquina, né, mas pelos algoritmos e frameworks que a gente tem hoje no mercado e ajudam bastante. Tarefas que estão relacionadas muito à repetição, elas facilmente serão extintas, né, pelo poder computacional das máquinas e essas novas tecnologias. A gente tem, por exemplo, hoje robôs cuidadores, né? Até teve um projeto que a gente teve a oportunidade de participar na época. Profissionais criaram um sistema de monitoramento em hospitais que visava reduzir o risco de queda. Que é quando, por exemplo, um paciente, ele passa 9 horas uma cirurgia cerebral, volta para o quarto, acho que tá bom para levantar, levanta sozinho e cai e fratura uma perna, né? Essa tecnologia veio para não só reduzir o custo do que antes eram aquelas mantas com sensores, né, de peso, mas ela trouxe uma democratização aí do cuidado. Então, na área da saúde, esse é um exemplo. A gente tem, por exemplo, os smartwatches, hoje que fazem eletrocardiograma, comparam, por exemplo, quanto você queimou de caloria hoje com os últimos 7 dias, com o último mês. Ele projeta já a sua queima de caloria para o mês. Assistentes virtuais, por exemplo, que identificam o timbre da sua voz e configuram a sua casa para você, né? Direcionam as músicas que estão na sua playlist, ajustam o perfil de luzes da casa, do seu gosto, identificam o perfil, né? Por exemplo, quando você conduz um carro, te ajudam a dirigir melhor, né? E daqui a um tempo talvez nem dirigir mais, são os carros inteligentes. Nessa parte especificamente a tecnologia pode ajudar quem tem mais recurso, por exemplo, para comprar um carro autônomo, enfim, quanto um usuário que utiliza o próprio celular, através de um aplicativo, que ainda que não de forma tão expansiva, né, quanto um carro autônomo, ele ainda atua de forma eficiente com outros recursos, mas ainda assim democratizando. Podcast da semana. E a nossa recomendação de podcast dessa semana é sobre um tema muito atual. O podcast Tribo TDAH, apresentado pela Thaís Finotto, ou Tatá, para o pessoal da Podosfera, é totalmente dedicado ao tema saúde mental.
Tata, seja muito bem-vindo ao CBN Transformação Digital. Me fale um pouco sobre o Tribo TDAH. Olá, Samuel. Olá, ouvintes do CBN Transformação Digital. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Tata Finotto e eu sou host do podcast Tribo TDAH. Ele é um projeto que nasceu justamente pela falta de informação sobre transtornos mentais e sobre saúde mental no mundo. Eu sou o primeiro e único, na verdade, podcast em português sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Existem materiais em inglês, existe em francês, em espanhol, mas não existe mais nada feito em português para podcast. Então eu achava que precisava trazer mais informação e quebrar alguns estigmas que a nossa sociedade tem sobre transtornos mentais, principalmente o TDAH, que afeta a vida de aproximadamente 10% da nossa população, de crianças a adultos. Foi um projeto pensado para falar de igual para igual, de pessoas que têm o transtorno para acolher e criar uma comunidade onde as pessoas se entendem e não tem a relação de profissional-paciente. E isso acabou gerando um grupo de pessoas que hoje se sentem acolhidas e apoiadas, e elas sabem que existem outras pessoas pelo mundo passando por exatamente as mesmas dificuldades delas. Logo no primeiro mês do podcast, eu recebi mensagens de Portugal, da França, do México, de pessoas que entendiam português e começaram a ouvir o projeto e se sentiram abraçadas. E essa é a nossa iniciativa, é mudar um pouquinho o mundo, quebrar um estigma com um episódio por vez. Bacana, Tata. Vamos ouvir um trecho do programa. Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast com foco diferente na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. É o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamento. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas que nos cerca, ama, quer nos entender melhor para nos acolher. Hoje nós vamos falar sobre TDAH e perfeccionismo. Então vem entender como às vezes nós traçamos objetivos que fogem da realidade e ficamos ainda mais ansiosos para tentar esconder nossas falhas. Agora a nossa tribo TDAH está toda nova, então você pode falar com a gente em qualquer rede social procurando por @tributdh. Sigam a gente no Twitter, no Instagram. Deem uma força pro perfil crescer, a gente acabou de estrear esse perfil novo. Contem pra todo mundo. Beijo da Tata e até daqui a 15 dias, sempre na primeira e na terceira semana do mês. Tchau! Quem quiser acompanhar o podcast, basta acessar o Spotify e procurar pelo programa Tribo TDAH. Bom, pessoal, esse foi o Transformação Digital CBN de hoje. Eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente a audiência e os comentários que eu venho recebendo nas redes sociais. Portanto, se você quiser continuar essa conversa comigo, é muito simples, é só me procurar lá no @SamuelLeite, tanto no Instagram quanto no Twitter, e a gente continua essa conversa por lá, sempre ouvindo não só os seus comentários, mas as sugestões de dicas e sugestões de temas para a gente poder voltar a falar aqui no programa. Lembrando a você que esse conteúdo ele tem uma versão estendida em podcast, que daqui a pouquinho, meio-dia e pouco, já está disponível nas redes, no Spotify, no Deezer, no iTunes e no portal CBN Campinas, com mais informações sobre o tema que a gente discutiu hoje aqui. Mais uma vez, muito obrigado, um excelente começo de final de semana para vocês, um ótimo almoço e até o próximo sábado.